Mateus capítulo 25, versículo 31. Diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou te demos de comer, ou com sede, te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo, ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: Em verdade vos digo, que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. O outro texto que eu quero ler com você está em Tiago, capítulo 2, versículo 14. Diz assim: Posso ler? Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se seu irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: Ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Até aí. Interessante se juntarmos esses dois conceitos. Há um texto na Bíblia que diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, eu pensava como menino, mas quando eu cresci, cheguei a ser grande, eu deixei as coisas de menino. A vida espiritual, assim como a vida física, era marcada por períodos na história. A criança, quando ela nasce 100% dependente do pai ou da mãe. Não é assim? Você pegue um bebê recém-nascido e se você deixá-lo naquele cantinho, sem se preocupar com a comida ou bebida, certamente ele morrerá de fome, porque ele é 100% dependente do pai e da mãe. E a criança, por si só, ela já tem aquele mecanismo natural para chamar a atenção dos pais e dizer: eu estou precisando de alguma coisa. Não é verdade? O que ela faz? Chora. Não é? Quando o bebezinho recém-nascido começa a chorar, logo tem um monte de gente em cima para saber por quê. E vão lá com carinho, com amor, tentar suprir a necessidade. E vão alimentar, vai dar banho, vai trocar a fraldinha, vai prepará-lo para o soninho. Mas a criança cresce, e à medida que ela vai crescendo, nós a ensinamos a ficar mais independente. Pelo menos os sábios fazem isso.
Ensinam as crianças a ficarem cada vez mais independentes. Então, ela já aprende a falar, ela já não chora mais, ela fala quando está com fome, ela pede as coisas, não é? A criancinha, ela estava usando fralda por um período, mas o pai e a mãe vai ensinando ela, vai tirando fralda aos poucos e dizendo para ela, quando você estiver com vontade, você pede e a mamãe te leva para o banheiro. Não é assim? E assim nós vamos ensinando a criança a ficar independente, vamos ensinando a criança a usar os talheres, vamos ensinando a criança a preparar o seu próprio prato, vamos ensinando a criança a se vestir por si só. A criança vai crescendo e ela vai pegando cada vez mais a sua independência e ela já vai para os lugares sozinho e ela cresce e ela já começa, ela já tem preferência por roupa, por lugar, por comida. Então ela já não pede apenas comida, mas ela pede aquele tipo de comida. Ela não quer simplesmente ser vestido, mas ela quer ser vestido por aquela roupa e já começa a manifestar a sua preferência e ele continua crescendo e ele começa a trabalhar e aí ele já começa a comprar as suas próprias roupas e você vê que ele já mudou de fase porque ele já não pede tanto para o pai, tanto para a mãe. Ele já trabalha e consegue comprar si só, já se sustentar, ele já está amadurecendo. Daí ele começa a pensar em namoro, ele começa a olhar para as meninas, para os rapazes com olhos diferentes, ele já tem aquele lance de paixão, rolou a química, aquela coisa toda, né? E daí ele já começa a pensar em repartir com alguém. E logo aquela pessoa amadurece e ele já está sustentando a sua própria família, porque ele cresceu. Aquele que um dia foi um bebezinho totalmente dependente, hoje é um adulto que sustenta a sua casa, abençoa a vida de outros, tem não só para si, parou de pedir aos pais e agora já é capaz de abençoar a vida dos outros. Não é assim que funciona? Um casal ontem me falava com muita alegria, mostrava com muito orgulho o carro que a filha deu, porque a filha então comprou um carro novo e deu o carro para o pai. Ó que honra, ó que privilégio, não é? E você vê que essa pessoa mudou, ela já saiu daquele estado de ficar pedindo. Quantas vezes essa mesma filha que hoje tem um carro, um dia certamente foi no mercado ao pai e falou, ah pai, compra, vai. Sabe, certamente. Ô mãe, estou precisando tanto de um vestido. Ô pai, compra aquela sandália para mim. Sabe, quantas vezes os pais ouviram isso desta filha? Mas agora a filha cresceu, amadureceu, já está num outro estágio, numa outra situação. E agora é capaz de olhar e ver o carrinho do pai que está mais velho e dizer, pai, vende esse, eu te dou esse aqui. A situação mudou. E, irmãos, é assim que Deus espera que sejamos. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, nós somos um bebê recém-nascido. E nós vivemos totalmente dependentes de Deus. É assim, chorando, né? Você vê que a Bíblia fala que nós nem sabemos orar como convém? Que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, não é? Que é o choro do bebê. É o choro do bebê que nem sabe o que quer, está chorando e não sabe dizer por quê. Mas o pai entende, o pai está olhando e vendo as nossas necessidades, ele vai suprindo as necessidades. Ele conhece as necessidades materiais, as físicas, aquelas que são evidentes, aquela que qualquer um que abre a geladeira vê que está em falta, Deus também vê. Abre o armário e sabe que está faltando, Deus também sabe. Chega o frio, Deus sabe se tem ou não a coberta para agasalhar, um teto ou não para cobrir, se tem um carrinho para ir à igreja, ou se tem gasolina para aquele carro, ou se conseguiu pagar a prestação daquele carro. Deus ele vai olhando todos esses detalhes e com um jeito assim, sabe, sempre suprindo. Mas preste atenção, a expectativa de Deus é que você e eu cresçamos. Que você e eu
cresçamos. Nós estamos na comunidade já há uns 20 anos, eu acho, né? Será que tem isso? Tem uns 20 anos, né, Lu? Queria a Luana mesmo, quando eu a batizei, tinha 14? 11 anos, Lu. 11 anos de idade. Foi a primeira ovelhinha que eu batizei. Então você imagina, eu vi essa menina crescer, eu vi essa menina estudar, eu vi essa menina arrumar um namorado, eu vi essa menina se formar na faculdade, eu vi essa menina continuar estudando, eu vi essa menina se casando com o namorado que arrumou, sabe? Eu tenho acompanhado, eu vi ela mudando de fase. Vejo os meus filhos mudando de fase. Eu estou olhando aqui, vendo o Caio e a Juliana. Eu me lembro a primeira vez que eu fui na casa da Marli, aqueles 3 menininhos lá em casa, 3 criancinhas lá em casa, e hoje eu vejo entrando com a sua esposa dentro de casa, os 2 formados entrando aqui, um casal, que já não são mais aquelas criancinhas que estavam ali totalmente dependentes do pai e da mãe, mas um casal assim como Sanderson e Luana, e como tantos outros, que já entram como mantenedores da obra do Senhor. Eu vi o André, quando chegou magrinho na igreja, e algumas coisas não mudam, mas vai mudar, já mudou muito, né, André? Eu sei que já mudou bastante. Sabe, mas a gente vê pessoas que cresceram, mudaram de fase. E Deus espera isso da gente. Então preste atenção. Talvez você esteja até passando por um tempo de necessidade, onde você se sinta na necessidade, na dependência de Deus, ao ponto de chegar a Deus, tu sabes que eu preciso, tu sabes, me dê Deus. Mas isso você vai chamar de momento de provação na sua vida. Isso vai ser um momento, isso vai ter um começo, meio e fim. Isso é um pingo na sua história. Sabe, isso é um parêntese na sua história. Não define a sua história. Porque você vai sair daquela situação de quem está totalmente pedindo, daquele que depende, para se transformar naquele que é um abençoador. Porque Deus, isso é o plano de Deus para a sua e para a minha vida. Mas presta atenção, para que esta situação mude da total dependência para ser um abençoador, tem que mudar o coração. O coração tem que desejar ser um coração de um abençoador. Eu achei muito interessante. O texto de Mateus nos disse que Jesus, quando veio na glória, sentou no trono e reuniu todo mundo. Os santos, isso vai ser louco demais. Já pensou um monte de crente junto? Vai ser uma coisa tremenda. Mas ele vai separar os da esquerda e os da direita. Os da direita já estão com a situação resolvida. Mas ele fez questão de dizer aos da direita: benditos do meu Pai, tome posse da herança que vos foi preparada desde a fundação do mundo. Olha que gostoso. Quando foi preparada a herança? Então a herança não dependia das tuas obras. Porque ela já estava preparada antes da fundação do mundo. Não tem aquela ideia que Deus está construindo com aquilo que você vai dar. Já viu isso? Esse é um conceito romano de salvação por meio das obras, que gera mérito. Aquela ideia de que está sendo construído com aquilo que você dá. Você vai ter no céu o resultado da sua generosidade. É a misericórdia, não é o mérito, é a misericórdia sempre que vai agir. Preste atenção. O que Deus tem preparado para você, Ele já construiu, já separou, antes da fundação do mundo. Saiu, glória a Deus. Antes da fundação do mundo. Não é uma coisa que tem alguém sendo... Peraí, deixa eu ver o que a Jaqueline fez, quanto a Jaqueline mandou, deixa eu ver quanto que ela deu de dízimo, deixa eu somar aqui.
Eu até contava a historinha, né? Do sujeito que foi no céu e chegou no céu, foi vendo as casas bonitas, né? Essa aqui é a casa do irmão fulano que morreu antes de você, e a casa maravilhosa. Essa aqui é a casa da irmã fulana, aquela casa maravilhosa. E a pessoa pensou assim, nossa, imagine a minha. Ficou toda assanhada, toda assanhada. A hora que chega no fim da rua, assim, uma casa simplesinha, né, que tinha assim, fala assim, essa aqui é a sua. Como assim essa casa é a minha? Da fulana a casa bonita e a minha casa simplesinha assim? Mas isso eu construí com aquilo que você mandou. É bom para tirar dinheiro do povo. Não é? E tem até quem briga e fala assim, eita, sem falar no pastor, que nem casa tinha. Né? Aí é bom para tirar o dinheiro. Mas não é assim. Porque é tudo fruto da misericórdia que já foi conquistada quando? Antes da fundação do mundo. Olha que maravilha. Mas ele fala de pessoas que visitaram a ele, socorreram a ele, deram comida a ele, vestiram a ele, deram água para ele, e falou assim, vinde porque vocês fizeram isso a mim. E deixou a turma espantada. Eu acho que foi um tal de um cutucar o outro assim, dizendo assim, ei, ele está enganado, porque é a primeira vez que eu estou vendo. Ele nunca foi pessoalmente na minha igreja, não é? Alguém já viu Jesus pessoalmente? Já viu? Aí você chega, imagine você chegando lá e fala assim, mas você me deu água, você me deu roupa, você me deu pão. Aí um cutucou o outro assim e falou, eu não fiz nada disso, é a primeira vez que eu estou vendo um homem. Não é? Aí ele explica, porque quando fizeram aos meus irmãos, a estes pequeninos, era o mesmo que fazer a mim. Então veja, ele está falando de pessoas que fizeram isso naturalmente e sem pensar na recompensa. Fizeram naturalmente por quê? Foram impelidos, primeiro, pela bondade do coração, pela gratidão do coração, e segundo, pela necessidade do outro. Juntou as duas coisas. Não havia a pressão e não havia a promessa da recompensa. Agora que eu estou tomando conhecimento, é agora que eu estou tomando conhecimento de que Ele preparou isso por isso. Mas eu fiz, aquelas pessoas fizeram, porque tinham corações generosos, corações que foram tratados, pessoas que saíram daquele estágio de me dá Deus, me dá Deus, me dá Deus, para serem abençoadores, abençoando na necessidade, sensíveis às necessidades, gratos a Deus pela história que foi construída, e assim abençoam os outros. E lá Tiago explica o que é isso. Ele fala que esse gesto de estender as mãos, a preocupação e o cuidado, é o exercício da verdadeira fé. É a vida da fé. Não é fé como declaração doutrinária, não é fé como objeto de especulação, mas é a fé em ação. A verdadeira fé produz esse coração. A fé que trouxe a pessoa o conhecimento de Deus e a fez nascer em Cristo, é a fé que cresce, amadurece e se torna uma fé abençoadora. Se essa fé não for visível, é porque ela não existe. A fé é falsa. Muitos questionaram Deus naquele dia. Mas por que eles vão e eu não? É porque eles creram. Mas eu também criei. Não, eles creram de verdade, você não está entendendo.
Você acreditou que existia. Mas Tiago disse: você crê que Deus é um só? Até os demônios creem e estremecem. Acreditar em Deus é a coisa mais fácil. Mas acreditar ao ponto de render o coração, de se tornar dependente e se tornar um abençoador do reino, é aquele que tem a fé viva, a fé verdadeira. É isso que Tiago diz, é isso que Tiago ensina. Quando eu era menino, falava como menino, eu agia como menino. Mas agora que eu cheguei a ser grande, eu deixei para trás as coisas de menino. Você entende isso? Que momento da sua vida você está? Talvez você esteja neste momento de estender as mãos. E eu não quero te criticar, por favor, não tenha essa palavra como crítica. Porque ninguém critica a criança por sair correndo, ninguém critica a criança por chorar e pedir um doce ao pai, ninguém critica um nenê por chorar, por estar com fome, pedindo um alimento, pedindo um leitinho. Ninguém critica, é o papel, é natural. E mesmo um adulto passando por uma necessidade ou outra, ele vai se aproximar de alguém e vai pedir alguma coisa, e ele não é criticado por isso. Há um momento. Mas eu espero que você entenda que Deus espera de nós que isso não se torne a nossa vida, que isso não defina a nossa história, mas que a gente cresça e amadureça e aprenda a viver aquilo que Deus tem dado, ao ponto de se tornar um abençoador. Esse é o plano de Deus. Vamos ficar em pé? Vamos orar?